Novamente agradeço o primeiro Congresso Piauiense de Pós-Graduação em Ciências Agrárias. Tá? Novamente, um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando, pessoal, falando justamente de um tema que foi extremamente desafiador na minha vida, trabalhar com zootecnia de precisão. Afinal de contas, a gente sabe cada vez mais que a pecuária moderna e mundial, ela busca cada vez mais o aumento da produtividade atrelado à eficiência produtiva. Não tem como fugir disso aí. E cada vez mais a gente busca esses dois índices, produtividade e eficiência produtiva. De que forma? Sem jamais perder todos os elos que competem, que estão intrinsecamente ligados à produção animal, por que não dizer a genética ou a zootecnia. Então, temos a genética, sanidade, nutrição, gestão. E aqui eu dou uma ênfase muito grande à gestão, porque a gente vai tocar em alguns pontos e alguns parênteses relacionados à gestão, produção animal e zootecnia de precisão. E aí, pessoal, me vem à tona o que de fato vem a ser essa ideia de trabalhar com a zootecnia de precisão. Nada mais é do que a junção da automação e da instrumentação que já existia há muitos anos dentro da engenharia, e por que não dizer esse chavão no qual costumamos compartilhar com os colegas, dividir com os amigos e conversar muito sobre isso, quando a gente fala que é justamente a engenharia a favor da produção animal. Buscando o quê? Aumento da produtividade atrelado à eficiência produtiva. Tá? Tudo isso aí em prol, em função da produção animal. E aí a gente começa a se deparar com algumas situações. Será que a inteligência artificial na pecuária de fato é uma realidade? Será que a zootecnia de precisão de fato já é uma realidade dentro da pecuária? Vamos lá. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui são artigos, são revistas, são notícias da internet, onde eu fiz um apanhado para justamente a gente começar a pensar nisso aí. Então, a pecuária de precisão ou zootecnia de precisão está cada vez mais presente na vida da gente, mesmo sem a gente querer. Então, a gente vê uma revista aqui como a Dinheiro Rural, onde ela fala que a era da pecuária 4.0 revoluciona o campo. Justamente a ideia da inteligência artificial, do IoT propriamente dito, ou por que não dizer da automação e da instrumentação dentro do campo. Da mesma forma, aplicações cada vez mais presentes, tanto na gestão quanto no monitoramento do seu rebanho. A presença e monitoramento e a utilização do IoT, da internet das coisas, para monitorar justamente que produtividade em que sistema? Nesse caso aqui de LPF. Todos são notícias recentes, pode ver que são prints de tela do meu computador, onde eu justamente compartilho com vocês um pouco disso aí. Cada vez mais sistemas de pesagem eletrônica, de pesagem de precisão, por que não dizer hoje uma coisa que está muito em alta, que é justamente também a pesagem dinâmica. O que seria essa pesagem dinâmica? Quem trabalha com produção animal, quem faz manejo do seu gado, quem faz manejo dos seus rebanhos, sabe muito bem o trabalho que dá fazer todo aquele processo de apartação, separa lote de gado para um lado, separa lote de gado para outro, e começa a pesar de forma individualizada, um por um. Imagina você ter tudo isso dentro de um sistema, nenhuma balança, onde a gente simplesmente, com o passar do animal, simplesmente com a utilização, novamente, da instrumentação, da tecnologia a nosso favor, fazer com que o animal seja pesado de forma automática. Daqui a pouco eu vou compartilhar um pouco também do que a gente anda fazendo, tanto no desenvolvimento de produtos, quanto nas pesquisas que estamos desenvolvendo aqui dentro da UFCG. Também vários outros sistemas, como a Bosch, como a Coima, como o Balpes, tá? Então, são tudo isso aí realidade, e realidade cada vez mais que está presente dentro do campo. Tá? Sistemas de alimentação, ou alimentadores, ou comedouros automáticos e automatizados, onde você consegue computar, onde você consegue criar um banco de dados
justamente de quanto o animal comeu e que horas que ele se alimentou. Quem trabalha com comportamento animal sabe muito bem o que a gente está falando quando a gente vai fazer todo aquele processo de avaliação de comportamento ingestivo, aquele método de varredura visual, onde a gente faz as anotações a cada 5, 10, 15 minutos, a depender da metodologia que esteja sendo utilizada, onde simplesmente com o auxílio de um equipamento desse, claro que com identificadores próprios, você vai saber fazer toda a varredura do animal ao longo do dia, ou por que não dizer ao longo dos dias. Determinante para quem trabalha com nutrição, determinante para quem trabalha com comportamento, determinante para quem trabalha com reprodução. Outra realidade, cada vez mais automação dentro dos sistemas de produção de leite, seja em sistemas de carrossel totalmente dinâmico e de ordenhas robotizadas. Isso também, novamente, compartilhando com vocês uma realidade não só a nível de mundo, mas também uma realidade aqui a nível de Brasil. A termografia também é uma outra metodologia que, dentro da engenharia, já se utilizava muito, principalmente para monitorar a temperatura de equipamentos, temperatura de processos e de fluxos dentro das linhas de produção das mais diferentes indústrias e também para o monitoramento de linhas de energia. E hoje estão bem aplicadas dentro do mundo animal, como, por exemplo, o monitoramento de cavalos e de qualquer outra espécie, seja antes, depois do exercício, onde fazendo uma comparação plena com toda a fisiologia desse animal e com as respostas fisiológicas no qual esse animal pode dar, fazendo justamente essa varredura de quê? De temperatura e distribuição de temperatura ao longo do corpo. Não só com pico de temperatura, mas quanto tempo esse animal consegue voltar para a homeostase corporal e fazendo todo o seu processo de adaptação e avaliação de comportamento do ponto de vista térmico do animal ao ambiente. Isso aí são respostas fantásticas. Por que não dizer também o tão bem apresentado anteriormente a palestra do professor Marco Jacob, onde ele fala muito bem das raças devidamente adaptadas e por que não fazer uma comparação com as raças devidamente adaptadas às nossas condições edafoclimáticas com raças outras que são introduzidas aqui no Brasil, por que não dizer também aqui a nível de semiárido. E aí a gente pode fazer uma comparação simplesmente fazendo um rastreamento, um monitoramento do animal, seja campo, seja embaiado, seja o que for, não só com os parâmetros climáticos, não só com os parâmetros de temperatura superficial, temperatura interna do animal, mas também avaliando tudo aquilo que a gente começou no início da nossa conversa aqui hoje, avaliando efeitos de produtividade e eficiência produtiva. Outro ponto que particularmente eu gosto muito é justamente colocar toda a parte de inteligência artificial, ou por que não dizer, colocar a tecnologia a nosso favor, ela trabalhando para a gente, justamente quando a gente consegue criar softwares ou aplicações ou aplicativos, como queiram chamar, para fazer todo auditoria e monitoramento da tua propriedade. Tá? Então, a gente tem vários sistemas de gestão, onde automaticamente ele já faz todo o controle e gestão de índices zootécnicos dentro da tua propriedade. Qual o sistema de gestão que eu posso utilizar dentro da minha propriedade? Existem N sistemas de gestão. Na verdade, isso aí é um processo onde a gente vai ter que fazer justamente um monitoramento, uma avaliação do que eu preciso e do que o software oferece. Tá? Então, são N's. E o melhor desses softwares, geralmente, eles vêm atrelado a um sistema que automaticamente eles têm uma comunicação direta, principalmente com sistemas de pesagem do animal, como também sistemas de produção de leite, com os sistemas que fazem ordem automática ou automatizada, também fazendo todo o monitoramento, ou seja, todo o controle de leite do teu rebanho, todo o controle de leite da tua propriedade. N softwares, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é as aplicações, eu posso utilizar tanto ele numa versão web, como numa versão mobile, como está apresentado aí num tablet,
ou, por que não dizer, numa versão mais mobile ainda, como utilizando simplesmente um celular para fazer todo esse monitoramento. Gente, isso aqui é uma realidade. Falar de tecnologia, falar de tecnologia dentro do campo, de fato, é uma realidade. Recentemente, para ser mais preciso, pessoal, para ser mais preciso, acho que uns 10 dias atrás, no máximo estourando, semana passada, no final da semana passada, aconteceu no Rio de Janeiro o Rio Innovation Week, onde reuniu várias startups, várias empresas que trabalham em diversos ramos da tecnologia. E o que é mais interessante, pessoal, e estava presente dentro dessa discussão, seja das startups e das inovações tecnológicas, a presença cada vez mais de quê? De software, de aplicações, de aplicativos, de sistemas de gestão aplicados ao campo, como bem aqui está o Pedro Manato, que é o CEO de uma aplicação que é fantástica, particularmente eu acho fantástica, que eles trabalham com volumetria, com câmera 3D, na verdade, fazendo pesagem dos animais através de fotografia. Então, presente lá, compartilhando a experiência deles, enfim, eu tive a oportunidade, inclusive, de assistir um pedaço da palestra deles. Infelizmente, não lá, mas de forma virtual. Fantástico, tá? Então, somente para compartilhar aqui com vocês, cada vez mais presente essa temática tecnologia, cada vez mais presente na nossa vida, né? Quem aqui vive sem o celular? Dificilmente se vive sem celular nos tempos de hoje. E, afinal de contas, o que estamos fazendo? Isso é uma pergunta que é bem interessante. Tá? Atualmente, eu sou coordenador de um grupo de pesquisa chamado Grupo de Estudos em Produção Animal e Tecnologia de Alimentos, dentro da Universidade Federal de Campina Grande. Dentro disso aí, apareceu uma demanda onde alguns produtores chegaram até a mim, professor Tiago, a gente está pensando em começar a informatizar minha fazenda. E aquilo começou a aguçar um pouco a nossa criatividade e nos inquietar um pouco. Foi aí que, então, eu conheci o coordenador do laboratório de automação, que até então não tinha contato algum com o campo, e aqui o professor Romo, um cara fantástico, onde a gente pôde, juntamente com ele, levar algumas demandas do campo e transformar todas essas demandas, por que não dizer alguns sonhos, em realidade. De que forma? De várias formas. E aí a gente aprovou um projeto a nível institucional, de início, denominado de Smart Farm. Smart Farm, que a gente chama hoje, que é um projeto guarda-chuva, é um projeto piloto, onde dentro desse projeto existem vários outros projetos justamente relacionados à tecnologia aplicada ao campo. Então, vou aqui começar a compartilhar um pouco com vocês. Tá? E primeiro projeto nosso foi justamente ter uma estação meteorológica portátil, que fosse totalmente versátil e que fosse totalmente independente. De que forma? Isso aqui é o nosso piloto da Smart Farm. Eu vou compartilhar com vocês agora um pouco do que tamanho virou nosso Smart Farm. Tá? Isso aqui é um piloto do nosso Smart Farm. Aqui dentro é o cérebro e o coração da Smart Farm, onde a gente tem vários sensores aqui atrelado a isso aqui. Tá? Quando eu falo de mobilidade e versatilidade, aqui está pregada dentro da estação meteorológica da universidade, porém, esse nosso sistema é totalmente autônomo e versátil. De que forma, Tiago? Vocês estão vendo isso aqui é uma placa solar. Aqui nós temos sensores de temperatura, umidade relativa do ar. Lá em cima dessa torre, nós temos sensor de direção e velocidade de vento. Tá? E ao longo do solo aqui, temos vários sensores de temperatura de solo. E o que é mais legal, pessoal, isso aqui é totalmente independente. Quem alimenta esse nosso sistema é essa placa solar. E quem alimenta nosso sistema à noite ou no período que não tem sol, powerbanks. O que seriam os powerbanks? Seriam aquelas baterias portáteis
que geralmente quem tem telefone utiliza para não ficar sem bateria. E aqui dentro nós temos todo o nosso sistema, inclusive nosso sistema de internet, que liga todos esses dados, trabalhando naquela ideia do Big Data, tá? Do Big Data, como queiram chamar, tá? De que forma? Onde a gente coleta o máximo de informações possíveis, onde a partir daí a gente faz um filtro dessas informações, ou seja, imputa tudo e só tira, na verdade, o output do que eu quero. Do que, por exemplo, se o professor Marco Jacome quer instalar um experimento com um caprino de leite lá em Bom Jesus, no Piauí, e ele só tem interesse de coletar dados de temperatura e umidade. Beleza, professor Marco? Não tem problema algum. Nós configuramos o equipamento de forma que ele colete o dado a cada 5 segundos, a cada 1 minuto, a cada 10 minutos, a cada 1 hora, ou seja, como queira. Fazer médias a cada minuto, fazer médias a cada 10 minutos, fazer médias a cada hora. E o output disso aí, professor Marcos, pode ser o que o senhor, na verdade, estiver pensando, ou qualquer outra pessoa que estiver pensando, dentro dos índices que eu posso criar a partir desses valores que eu estou, a partir desses dados que eu estou coletando. Ou seja, a partir daí eu posso coletar somente temperatura e umidade do ar, velocidade do vento, como queira, e eu posso gerar índice de temperatura de globo e umidade, que é o ITG, o índice de temperatura e umidade, tantos outros índices que queira, bastando apenas configurarmos todo o nosso equipamento, configurarmos tudo isso para justamente atender a demanda do demandante, do produtor. A gente já tem vários equipamentos desses espalhados em algumas fazendas estratégicas ao longo do Cariri, da Paraíba, tá? Coletando dados full time, direto. Onde, a partir disso, a gente começa a criar, a gente tem um banco de dados, e o que é mais interessante a partir desse banco de dados é que a gente também começa a fazer correções de uso e adequação dos melhores sensores. Palavra de ordem, de repente pode surgir uma pergunta aí que eu acho que seria pertinente, mas termina que a gente já começa a responder. Quanto custa isso aí? É proibido gastar, é proibido falar em gastar muito, tá? Porque, na verdade, a ideia é justamente que seja algo mobile, versátil e que tenha uma relação custo-benefício muito boa, principalmente para o homem do campo, principalmente para o produtor, que quer uma resposta rápida e imediata. Para que serve tudo isso? Para auxiliar as tomadas de decisão dentro da propriedade. Que forma funciona isso? Na ideia de que nós temos sensores, nós temos toda a parte física, a conectividade é fato, hoje a gente não vive sem conectividade. Todos os nossos dados hoje são lançados para servidores nas nuvens. A gente tem várias plataformas hoje, na verdade, utilizando 2 plataformas, uma própria e outra que a universidade tem acesso, que são plataformas nas nuvens. Então, todos os nossos dados hoje estão nas nuvens. Imagina, o professor Marco está no Piauí, eu estou aqui na Paraíba, e a gente pode simplesmente se comunicar através de um software, fazendo todo o monitoramento de tudo que eu tenho lá em Sumé. Imagina que praticidade, que tomada de decisão fantástica. Ou eu condiciono meu sistema para ele automatizar e ele ligar automaticamente algum equipamento tipo bomba para acionar aspersores, bomba para acionar nebulizadores ou para acionar ventiladores, ou simplesmente eu dou uma ligada para o vaqueiro, dou uma ligada para a pessoa que está tomando conta do ambiente e peço para ele acionar algum equipamento. A diferença do automático para o automatizado. Tudo isso aí customizável, tá? Tudo também dentro de uma realidade do homem, do campo, tá? Novamente, a ideia é gastar menos e otimizar mais. Utilizamos vários aplicativos, várias aplicações. Tá? A gente tem acesso a 2 plataformas tipo ThingSpeak, que é um banco de dados imenso, onde eu posso criar, na verdade, uma planilha, um output de planilha de Excel. Eu tenho o ThingsBoard, que trabalha justamente com toda a ideia do BI, do Business Intelligence, que é aqueles dashboards intuitivos, aqueles dashboards interativos, tá?
como também eu posso, com esse Bzinho aí, utilizar esse aplicativo que é o Blink, onde eu posso instalar no meu celular, posso de maneira web acessar meu computador, e aí a gente está também no processo de construção e já começa a compartilhar com vocês que está pronto, na verdade, e ele está em fase de teste intermitente, tá? Incansável, que é o aplicativo próprio do nosso grupo de estudos, onde a gente vai fazer esse primeiro piloto com a ideia do monitoramento de ambiente, na ideia de trabalhar com ambiência, tá? E aí, por que não dizer com a ideia de trabalhar com ambiência de precisão? E aí, gente, que é uma coisa que eu acho arretada, que a gente tem trabalhado muito ao longo desse tempo, que é justamente a ideia de sensores e sistemas autônomos. Eu vou mostrar aqui para vocês um que a gente hoje consegue implantar dentro de algumas propriedades, que é justamente, olha só, aquele nosso sistema aqui, ó, dentro de um case de HD. Dentro de um case de HD. Já pensou, professor Marco, a praticidade que eu tenho de fazer um monitoramento desse dentro do galpão de caprim de leite que de repente só tem lá em Bom Jesus, no Piauí? Que maravilha. Aí você me pergunta, professor Tiago, como é que eu faço toda a alimentação de energia? Simplesmente eu pego um cabo USB normal e coloco na energia. Professor, eu não tenho energia lá próximo. O que é que eu faço? Eu tiro essa minha conexão aqui e coloco um power bank. E eu faço também todo o controle de temperatura e umidade do meu ambiente. O que é que sai? O que é que eu tenho de output nisso aqui? O que eu quiser. Qualquer índice, na verdade, que a gente consiga gerar a partir de coletando dados de temperatura e umidade relativa do ar, professor Marco. E aí a gente tem uma coisa a nosso favor novamente. Nós temos a engenharia ao nosso favor. De que forma a engenharia a nosso favor? De forma que podemos criar vários algoritmos matemáticos, onde a gente pode criar em uma infinidade de índices climáticos. Olha só que legal. Então, esses dados são coletados, são mandados para esses dados são coletados, é mandado para as nuvens, é processado em aplicações e aplicativos próprios e é gerado o quê? Dashboards, como também dados. Dados de que forma? Dados no formato de planilhas, dados no formato de números de fato. Ou seja, um output de Excel. O que, que eu posso fazer com esse output de Excel? Fazer o que eu quiser. Imagina, já sai no formato de eu rodar uma estatística. Já sai no formato de eu utilizar para criar um banco de dados, criar um histórico de dados. Né? De quanto em quanto tempo eu posso coletar esses dados? O céu é o limite. O céu é o limite. O céu é o limite. Não esqueçam disso. O céu é o limite quando a gente trabalha com tecnologia. E aqui, compartilhando mais um pouco com vocês, isso aqui é um sistema, isso aqui é dentro de uma casa de vegetação, novamente lá dentro do CDSA, da UFCG, onde a professora, ela produz mudas de uva. Vejam bem, a versatilidade que se tem quando se trabalha com zootecnia de precisão, quando se trabalha com tecnologia. Ela trabalha com uva e ela queria um sistema de forma que ela tivesse um monitoramento preciso da quantidade de água que ia ter em cada jarro desse, em cada balde desse. De que forma poderíamos fazer isso? E aí nos inquietou. Então, novamente, levamos a proposta para o laboratório, conversamos com os nossos parceiros, conversamos com os nossos alunos, com os nossos orientandos, e então desenvolvemos um sistema que nós temos aqui uma caixinha. Se com boa vontade vocês vão perceber que isso aqui é uma caixinha, pessoal. Tá? Dentro dessa caixinha, novamente, nós temos todo o microprocessador. Esse microprocessador, ele cria condicionantes para abertura e fechamento dessa válvula solenoide. Nesse caso aqui, nós não usamos bomba, apenas abertura e fechamento de válvula solenoide. E ao longo desses baldes, desses jarros, tá? Ao longo desses jarros, nós temos alguns sensores de
temperatura de solo e umidade do solo. Para quê? Porque nós condicionamos tempo e volume de água, como também a gente também tem aqui um sensor de volume, tá? Então, onde a gente sabe tranquilamente quanto de água vai ser gasto para ser irrigado esses baldes. Ou seja, a depender do dia, não vai haver necessidade de molhar ou de fazer a abertura. Por quê? Porque a umidade do solo está sendo monitorada 24 horas, constantemente. Ou seja, otimizando tempo, otimizando recurso hídrico, que é um dos bens mais preciosos que nós temos hoje, não só a nível do Nordeste, mas eu vou dizer dentro da nossa realidade de Cariri, tá? E, acima de tudo, mão de obra, pessoal. Onde a gente faz todo esse monitoramento de que forma? Através de celular. Novamente. Ou de formato web, ou do celular. Vou dar um play aqui para vocês verem. Deixa eu desabilitar aqui essa... Não sei se vocês estão conseguindo ver as gotinhas aqui, ó. Dá um retorno aí, professor Marcos, se estão conseguindo ver. Estou vendo aqui. Beleza. Tá? Então, aqui é um sistema onde a gente consegue fazer todo o monitoramento e controle de água gasto na irrigação dessas mudas de uva. Tá? Paralelo a tudo isso aí, como eu disse a vocês, muitos projetos e muitas propostas de demanda vêm surgindo de alguns produtores. E aí, o que surgiu? Alguns confinadores aqui na Paraíba, para ser mais preciso, na região do litoral, vieram com algumas propostas de controle de temperatura dos confinamentos. E esse controle de temperatura, ele começou de início a gente começou a utilizar sombrite ao longo dos currais de confinamento, e começamos a utilizar também sombrite nas linhas de coxo, para proteger a comida da radiação solar direta. Não foi o suficiente. E aí, num deles, a gente começou a fazer um piloto. De que forma? Através desse mesmo sistema que a gente chama de Smart Farm, tá? A gente faz o monitoramento de temperatura e umidade desse local, cria índices climáticos ou índices bioclimáticos, fazendo o acionamento e desligamento automático das bombas e, consequentemente, ligando e desligando também os aspersores, fazendo com que a gente consiga manter esses animais dentro de uma zona de conforto térmico, fazendo com que os animais consigam se manter dentro da zona de conforto térmico, expressando o máximo do seu potencial genético. E, acima de tudo, pessoal, o que se mais busca dentro desse confinamento é justamente que o animal trabalhe dentro dos índices pré-estabelecidos, mas, acima de tudo, que ele consiga converter o que ele come em carne, ou seja, ganhar peso. Baseado nisso aí, eu começo a compartilhar algumas coisas com vocês também. O nosso projeto Smart Farm, ele recentemente participou do primeiro ciclo de palestras sobre fazendas inteligentes, e a gente teve a grata satisfação de ganhar o primeiro lugar, o Prêmio Manuel Dantas Vilar, onde nós fomos a equipe vencedora justamente com esse projeto. Lembrando que a gente tinha um líder do projeto, na verdade eu como líder do projeto, mas quem fez toda a execução das atividades, toda a execução dos trabalhos foram os alunos. E aí eu faço novamente meu reconhecimento de público aos meus queridos alunos e ao belíssimo trabalho que eles vêm desempenhando junto a gente. Novamente, a engenharia a favor da produção animal. Por que eu enfatizo tanto a questão da engenharia, professor Marco Jacome? Porque eu sou zootecnista, nós somos zootecnistas de formação, mas eu dou aula hoje no curso de agroecologia
engenharia de biosistemas e engenharia de produção, ou seja, a zootecnia se reinventando. Ao longo dos nossos trabalhos, como bem comecei falando nessa nossa conversa dessa noite, falando sobre justamente inteligência artificial. E uma das coisas que a gente vem enfatizando e trabalhando significativamente é o monitoramento dos animais. De que forma? Monitoramento de coxo, monitoramento do ambiente do animal. Tá? Para vocês terem ideia, a gente utiliza um brinco desse aqui. Na verdade, dentro desse brinco tem um chip, tá? Um chip que a gente chama de RFID, de radiofrequência, onde a gente consegue identificar e cria uma identificação própria para cada animal. Ou seja, semelhante a um cartão desse que a gente recebe para ter acesso a um ambiente. Ou seja, você passa, identifica, sabe lá que é o professor Tiago Araújo. Passa, identifica, sabe que é o professor Marco Giacomo de Araújo também. E aí a gente identifica. E aqui a gente começa também a identificar quem? Os animais nos quais nós trabalhamos. De que forma? Então, o sistema já começa a identificar e começa a entender quem é pessoa e quem é animal. Olha que legal aqui. Ó. Show. Vocês estão vendo se movimentando aí, ó? E aí, ó, volta e meia, pessoa, vai desaparecer o nome pessoa, volta pessoa, sabe? Então, ele consegue identificar o que de fato é gente e o que de fato é animal dentro do sistema. Para vocês terem ideia, esse nosso sistema ele consegue rastrear o animal. Percebam bem aqui ó, o que acontece. Ó. O sistema ele começa a monitorar e começa a rastrear o animal. Ou seja, professor Marco, e demais que estão nos assistindo aqui, a gente consegue fazer a varredura e uma avaliação de comportamento preciso do animal, através de que forma? Através do monitoramento do animal via a etiqueta, ou via o brinco, via a tag RFID. Mesmo com toda a movimentação do animal, mesmo com tudo que aconteça dentro do curral, a gente vai saber quanto o animal andou. Imagina, professor Marco, isso aí é semelhante a um relógio que a gente usa no pulso, onde ele marca quantos passos eu dei por dia, fazendo todo o monitoramento e o rastreio de quanto eu andei, quantos passos, meu monitoramento cardíaco, nesse caso aqui a gente não faz ainda, tá? Mas a gente faz todo o monitoramento animal. A gente vai saber quantas vezes esse animal procurou o coxo, quantas vezes esse animal saltou sobre a fêmea, enfim, também fazendo todo o processo de junção e cruzamento de quê? Das ideias do que a gente pode, de fato, fazer com a tecnologia associada a isso, ao comportamento animal, associado a isso aqui, atrelar, buscar cada vez mais a eficiência produtiva do rebanho. Para que isso vai me servir, professor Tiago? Isso aí vai servir para auxiliar cada vez mais a tomada de decisão dentro da tua propriedade. Algo que a gente também está trabalhando e tem tido bons resultados, e a gente hoje passou o dia todo em reunião justamente com a SUDEMA, que é o órgão ambiental aqui do estado da Paraíba, onde a gente vai fazer todo um processo de recuperação de áreas degradadas, juntamente com outros professores, com biólogos, com agrônomos, com engenheiros civil, com engenheiro ambiental, e o nosso laboratório, nosso grupo foi convidado para participar justamente porque a gente já usa drone para outras aplicações, principalmente para dimensionamento de propriedade, para determinação de relevo, e aí agora para monitoramento de áreas degradadas, onde a gente já fazia isso dentro de pastagens, mas agora é com áreas degradadas ao longo de matas ciliares. Então, muito legal, muito gostoso. Isso aqui é na nossa área experimental, fazendo teste de alguns dos equipamentos que recentemente foram adquiridos. Tá? Onde a gente também já faz todo o monitoramento e divisão de piquetes de pastagem. Então, fazemos antes do drone voar de duas formas, ou bota para voar de maneira automática ou manual. Fazemos um plano de voo de uma área já pré-reconhecida ou de uma área que também a gente não conhece.
colocando dentro da aplicação alguns mapas e faz toda a varredura desse ambiente, tá? Então, isso aqui é uma área experimental, isso aqui foi um voo de drone, no começo de uma área experimental, professor Marco, onde a gente justamente estava testando, começou a testar algumas forrageiras, tá? Sejam elas nativas e forrageiras exóticas, dentro de nossa área. Como também a gente faz monitoramento de áreas de caatinga. E aqui é para mostrar para vocês mais uma vez, isso é uma fazenda na cidade de Campina Grande, onde a gente fez todo o monitoramento, na verdade, fez toda a varredura da propriedade e fez todo o levantamento plano e altimétrico da propriedade utilizando drone, fazendo o quê? As divisões e as divisórias de piquete dessa propriedade. Fazendo todo o levantamento plano e altimétrico da propriedade, fazendo todo o levantamento de relevo, determinando curva de nível, onde poderia fazer terraceamento e por aí vai. Tá? Como também uma tecnologia que a gente começa a utilizar, que é justamente a utilização de NDVI para determinação de áreas degradadas. A partir disso aí, surgiu a demanda justamente para trabalhar juntamente com a Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente do Estado da Paraíba, para fazer um monitoramento de áreas degradadas. Tá? Eu não sei se eu estou indo rápido, professor Marco, mas a gente é bom que vai abrir um tempinho aí para algumas perguntas. Está ótimo, Tiago. Tá? Como eu falei para vocês, um dos ramos dentro da zootecnia de precisão é justamente toda a parte de gestão. Recentemente tivemos um TCC, para ser mais preciso, há 2 semestres atrás, um TCC de um orientando nosso, onde a gente desenvolveu um sistema de controle de gestão de confinamento de boi, a partir de uma demanda de um colega também, zootecnista e parceiro de trabalho, que é a Rai Agronegócio, na pessoa do Danilo Rai, onde a gente criou, então, um software de gestão para o confinamento, para os confinamentos que ele dá assistência. Então, basicamente, o que é que temos dentro desse software? Cadastro da propriedade, cadastro do rebanho, cadastro dos bois, tá? Controle operacional, que aí entra toda a parte de manejo alimentar, como controle também de estoque, controle de combustível, controle de tudo que se pode controlar dentro da propriedade. Relatórios práticos e intuitivos e com alertas. Por que alertas? Porque foi criado dentro desse sistema alguns condicionantes. E aí, e dashboards cada vez mais intuitivos e que chegavam um balanço do dia através desses gráficos, ou na forma numérica. Fica a critério do produtor. Tá? E aí, de que forma a gente trabalha? O input dos dados, a entrada dos dados, então se dá através do cadastro de dados, de toda a parte de controle operacional. Diga-se de passagem, nesse sistema aqui, ele era todo manual. Não tinha nada automático de entrada de dados, por exemplo, de controle de alimentação, professor. Não tinha nada aqui. Então, tinha que preencher lá manual. Então, tinha uma planilha de backup, onde você faz os dados, anota os dados, e toda semana a gente imputava esses dados dentro do sistema, fazendo todo o monitoramento do confinamento. Tá? Nesse caso aqui, não tinha nenhum dado automático. Tá? Nenhum dado automático. Tudo era manual. Estamos aprimorando o nosso sistema, para que no próximo piloto a gente já tenha, inclusive, alguns dados que sejam totalmente automáticos. Totalmente automáticos. Gerando o que nisso aí? Gerando relatórios e dashboards cada vez mais intuitivos, rápidos, práticos e fáceis de entender. Uma outra coisa, professor Marco, e o senhor que trabalha muito bem com nutrição animal, que eu sei, recentemente, em parceria com a Embrapa Caprinos, adquirimos um infravermelho próximo. Na verdade, nada mais é do que um NIR, onde a gente está trabalhando, determinando principalmente proteína e energia fecal, tá? Proteína e energia fecal, para fazer ajustes de dietas para rebanhos, sejam confinados ou a nível de campo, voltados principalmente para a caprinocultura de leite, como também é um dos projetos que a gente vem trabalhando ao longo
nesses 3 últimos anos, que é o Agro-Nordeste, também dentro dessa proposta. Tá? Então, isso é uma tecnologia incrível, isso é uma tecnologia fantástica. Tanto quanto o Smart Farm, a gente também precisa ter um banco de dados aí imenso, alimentado, tá? Para justamente fazer essa varredura. E o mais incrível, né, que a gente tem esses dados aí em menos de 5 segundos. Né? Então, você pega a amostra, faz uma pré-secagem dessa amostra, coloca no recipiente, faz a leitura apenas teclando, apertando a tecla Enter, e com menos de 5 segundos a gente já tem uma resposta de tudo. Veja que algumas coisas a gente consegue trabalhar aqui dentro desse laboratório. Você vê que aqui a gente também tem uma caixinha onde é o nosso cérebro, onde é a nossa CPU, central de processamento de dados, uma bomba e várias células, várias válvulas solenoides, onde a gente faz alguns condicionamentos. Isso aí é preparando um sistema de hidroponia, professor Marco, bem interessante, onde a gente vai criar um sistema de hidroponia totalmente autônomo, monitorado e totalmente automático. Não vai ter nada de automatizado, vai ser automático. Tá? Automatizado vai ser somente o backup para a gente ter controle de tudo. No caso, se der algum problema, se quebrar alguma coisa, a gente saber de tudo e conseguir monitorar também tudo. Tá? Como eu falei para vocês, o sistema de irrigação, tá? O sistema de irrigação, ele sai, na verdade, todo ele com monitoramento de temperatura, e aí a gente pode brincar, na verdade, de vários tipos de gráficos que a gente pode utilizar, tá? Tudo isso aqui através de softwares, tudo isso aí através de aplicação web que já existe e que nós temos livre acesso enquanto universidade pública. Tá? Como também os outputs que são gerados, que são justamente as planilhas e os dados em Excel. E aí a gente pode, na verdade, trabalhar por que não dizer, professor Marco, de uma maneira muito séria e brincar com esses dados da forma que achar melhor. Tá? E a depender do tipo de pesquisa que esteja sendo aplicada e a depender do tipo de resposta também que o produtor objetiva ter dentro da sua propriedade. Lembre-se que hoje nossas pesquisas elas são pesquisas e projetos de demanda. São projetos e pesquisas de demanda. Projetos de pesquisa de demanda, ou seja, a gente consegue ter uma ligação, consegue ter um contato, uma conversa muito franca com alguns produtores, justamente eles trazendo demandas e a gente tentando buscar solução para isso. Baseado nisso, conseguimos fazer pesquisa, conseguimos fazer extensão, mas conseguimos também gerar uma série de patentes com criação e geração de novos produtos, tá? E trabalhando naquela perspectiva de IT da inovação tecnológica. Compartilhando com vocês aqui de primeira mão, em outubro do ano passado, participei de uma reunião na cidade de Campina Grande, tá? E lá em Campina Grande, a gente teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas do Ministério da Agricultura, onde a gente teve a oportunidade também de explicar um pouco do que era a ideia do Smart Farm, e fomos a Brasília na segunda quinzena de novembro, apresentar a proposta do Smart Farm a início para 3 técnicos do Ministério da Agricultura, de Pecuária e Abastecimento, onde a gente se deparou com mais de 22 técnicos para fazer uma avaliação do projeto. Onde, na verdade, a gente foi com as ideias e a perspectiva de criação da aplicação do Smart Farm dentro de um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, onde saímos de lá, graças a Deus, com 2 projetos aprovados recentemente, e onde a gente vai começar a executar esse projeto a partir do mês de abril, agora desse ano, se Deus quiser. Ou seja, aprovamos 2 projetos relacionados à tecnologia, relacionados à zootecnia de precisão, relacionados à pecuária de precisão, trazendo cada vez mais solução para o homem do campo. Essa é a máxima quando a gente trabalha com zootecnia de precisão. Essa é a ideia máxima, é trazer solução, é auxiliar na tomada de decisão. E aí, professor Marco, quando a gente começa a trabalhar com esses dados,
E aí algumas coisas começam a ficar na vida da gente. Então, a gente não consegue gerenciar absolutamente nada o que a gente não consegue medir. Não se mede o que não se define, ou seja, temos que definir nossos objetivos, temos que traçar muito bem nossas metas, e não se define o que não se entende. A gente tem que entender absolutamente tudo o que a gente quer, ou o que a gente busca entender. E jamais vai haver sucesso no que não se gerencia. Então, são essas as palavras, são esse um pouco do que a gente anda fazendo. Me coloco inteiramente à disposição, professor Marco. Tentei ser um pouco bem sucinto, bem objetivo, para também trazer muitas perguntas onde a gente consiga compartilhar um pouco da nossa experiência, compartilhar um pouco também do que a gente está fazendo, compartilhar um pouco do que a gente pretende fazer, e estamos inteiramente abertos também para sugestões, críticas, que sejam todas elas de forma construtiva e que venham a somar e que cada vez mais seja nosso produtor rural que busca e que almeja soluções para a sua produção. Mais uma vez, professor Marco, muito obrigado pelo convite e agradeço imensamente toda a organização do primeiro Congresso Piauiense de Pós-Graduação em Ciências Agrárias pelo convite, mas, acima de tudo, pela confiança. E digo a todos vocês da organização, muito obrigado por me permitirem compartilhar dessa mesa dessa noite com o professor Marco, uma pessoa que eu tenho um grande estima e está com muita saudade. Muito obrigado, gente. Muito bom, Tiago. Boa. Realmente, quando se fala de zootecnia de precisão, tem muito, assim, muito pano para manga, né? Que bom que você soube sintetizar muito bem a mensagem e mostrar que ela não está muito distante da gente, né? Ela Não, tá bem próximo e fico feliz também pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, né? Bom, então vamos para o nosso segundo momento aqui, que é dos questionamentos. O pessoal parece que está... Eu acho que o Marcão, tanto em carne, mostrou uns pratos tão bonitos ali. Né? O pessoal acho que foi jantar ou está jantando. Né? não, Mas vamos certo. lá. O Paulo Aguiar, ele faz uma pergunta aqui, que ele fala, essa coleta será feita também por funcionários treinados? Isso é também um desafio? Aí a outra eu vou perguntar a primeira, né? Cara, professor, todos esses equipamentos precisam de dados que devem ser coletados? Ele faz duas perguntas aqui. Paulo, gratidão pela pergunta tão pertinente que é essa que o senhor faz de se as pessoas precisam ser treinadas para coletar esses dados. No caso do confinamento que a gente trabalhou, que até exemplificou aqui para vocês, onde os dados eles eram automatizados, não eram automáticos, eles precisam de um treinamento. Todo mundo precisa de um treinamento. É a máxima de quando a gente trabalha com a ideia de escrituração zootécnica. Então, nossos colaboradores, eles precisam estar devidamente treinados e motivados para o que eles vão coletar de dados. Porque eles são peças fundamentais para o sucesso do empreendimento. São peças fundamentais para a coleta, para o sucesso do empreendimento, para o sucesso do confinamento, para o sucesso da minha vacaria de leite, para a minha produção de leite, para o sucesso do que eu almeje dentro do meu sistema produtivo. As pessoas precisam estar devidamente treinadas. Não adianta a gente querer trabalhar a ideia e a perspectiva de zootecnia de precisão sem trabalhar na ideia e na perspectiva de que as pessoas simplesmente vão pegar esse equipamento ou simplesmente pegar um aparelho celular, um tablet, o que for, por mais intuitivo. Lembre-se, por mais intuitivo que seja, essas pessoas precisam ser devidamente treinadas e capacitadas, capacitadas e um diferencial de estudo, que inclusive são coisas que a gente vem discutindo muito ao longo, principalmente quando a gente começa a trabalhar um pouco sistemas de gestão, que é a motivação das pessoas, os valores e as qualidades pessoais e interpessoais, né, os soft skills da vida, né? Então, entender um pouco da pessoa e valorizar a gente.
e valorizar quem coleta esses dados. Provar e mostrar para eles que são determinantes. Imagina, professor Marco, na época dos experimentos que desenvolvíamos, seja em Areia ou em São João do Cariri, que tempo gostoso, né? Imagina a gente coletar aqueles dados de maneira errada ou sem ter tido o devido treinamento por parte dos nossos orientadores. Então, poderia comprometer uma pesquisa, poderia comprometer, inclusive, vidas que estão em jogo. E, principalmente, gente, muito dinheiro, muito recurso. Então, treinamento e motivação nunca é demais. Ok, Tiago. Temos uma próxima pergunta. Você concluiu isso daí? Sim, se tiver mais alguma, eu não sei se eu respondi tudo. Eu respondi, Marco? Sim, sim. Não, Beleza. porque teve um delay aqui, mas eu, com certeza. Tá. Tem a pergunta do José Roberto de Oliveira. Ele pergunta: a palestra por si apresenta ao palestrante, dando a prova de que quando se vive de realidade tem propriedade do que falei. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que ele tece acerca da palestra e do palestrante. Legal. Obrigado, Roberto. Tiago, deixa eu só aproveitar também aqui a oportunidade, né? E dizer assim, como você falou, é um... nessa Eu não sei pecuária, se nessa foi, eu não agricultura sei se foi 4.0 a. que se apresenta aqui, bem... Desculpa, Marco, eu não sei se foi a minha ou foi a tua que deu uma falhada. Ah, tá. Mas tá me ouvindo agora? Agora sim. É porque eu estou em dois dispositivos. Eu estou no computador. E hoje, Isso é o enfim, remoto. essa semana, especialmente essa semana, tá ruim aqui em casa. Mas voltou, né? Tá ótimo. Então, eu falava que, como o assunto é muito amplo, né, existem muitas perspectivas, muitas possibilidades, né, dentro dessa tecnologia, né, da tecnologia, da inteligência artificial, enfim, dessas possibilidades que você apresentou aí, e que, né, que bom que já está usando aí na Paraíba, no seminário paraibano. Mas de todas essas tecnologias, assim, qual seria assim, que estaria mais próximo ou teria uma possibilidade que não é usada hoje, mas que pode ser utilizada assim num futuro, sei lá, próximo aí? A resposta é clássica, tá, Não é Marco? utilizada aqui, né? Assim na nossa realidade Nordeste, que em outras regiões já vem sendo utilizado, né? Uhum. Se você for para fora do país, ou então nessas regiões mais tradicionais, você já não é mais novidade, né? A resposta é clássica, tá, Marco? Depende. 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 Desculpa, é a resposta clássica porque depende do que tu almeja, depende do objetivo da tua propriedade, depende do que tu pensa. Se eu for pensar a nível de pequeno produtor rural, eu não vou muito longe, não, e eu exemplifico dentro da minha própria casa. Minha família é uma família tradicional produtora de leite de vaca aqui no município de Boa Vista. A partir do momento em que simplesmente eu pego planilhas, papel, gente, não vou muito longe, não, papel, onde eu vou determinar, começar a fazer um controle de leite com fichas, eu digo que isso é uma tecnologia. Eu digo que isso é uma tecnologia, porque aí eu vou ter que começar a ter um monitoramento, vou começar a ter o controle. Tecnologias outras que eu poderia utilizar softwares, que também está começando a ser uma realidade, e é interessante que isso aqui eu digo também na prática e na vivência, afinal de contas, hoje a gente está diretamente ligado dentro do programa Agro Nordeste do Ministério da Agricultura, onde a gente conversa muito com os técnicos do Senac no estado da Paraíba. E eles fazem todo o monitoramento, toda a assistência técnica e gerencial da propriedade, utilizando aplicações. Simplesmente com a entrada de dados e a gente tem a saída dos dados, de quê? Saída dos índices. Onde a gente consegue mostrar para o produtor, em tempo real, o que está acontecendo dentro da propriedade dele, seja de forma positiva ou de forma negativa. Que isso é o raio-x da propriedade. Então, Marco, não existe uma tecnologia que eu diga a você que ela pode ser utilizada a nível dos Estados Unidos e que a gente não possa usar no Brasil, que a gente não possa utilizar no seminário. Todas elas podem. O que, na verdade, vai ser fator determinante é
qual o objetivo do uso de tal tecnologia. E um outro ponto que tem que ser levado muito em consideração. Às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, às vezes as pessoas ficam meio sem jeito de conversar sobre. Quanto custa? Quanto custa? A depender do que for. A pergunta que não quer calar, né? Na verdade, tudo hoje a gente começa de trás para frente. Mas quanto custa isso aí? Então, aquela ideia, lucro máximo, custo mínimo, né? Então, temos que ver que, de fato, o que vai ser eficiente para mim enquanto produtor e o que, de fato, vai trazer resposta para mim enquanto produtor. E aí, eu, enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto produtor que sou da família, que nós somos dentro de uma família, tá? A gente se coloca muito nessa situação. Quanto isso aí vai me lucrar? Quanto isso vai me trazer de retorno? Inclusive, quanto isso aí vai me dar de horas de folga por semana? É uma coisa que muitas vezes a gente não para perguntar. Mas quanto o emprego da tecnologia vai fazer com que eu trabalhe menos dentro da minha propriedade? Fazendo com quê? Com que eu tenha maior tempo com meu filho, fazer com que eu consiga jogar futebol com os amigos no final do dia. Nada mais do que o senhor falou, professor, é qualidade de vida. Quem não quer qualidade de vida? Tá? É isso aí. Tem mais algumas questões aqui? Deixa eu ver. Okay. A palavra certa é eficiência, né? Você falou. Não é a questão de eu tenho que gastar menos, mas sim, esse gastar menos, né, quanto está se produzindo, né? Aí que o nosso professor, né, é o input e o output, né? Perfeitamente. É o que entra e o que sai, cara. É o que entra e o que sai. E aquela máxima do que a gente conversou termina falando no final da nossa palestra, né? Marcos, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Cara, a partir do momento que a gente começar a colocar isso na nossa cabeça, imbuir isso nas fazendas no qual a gente dá assistência, seja um técnico que tenha uma empresa de consultoria, seja aquele extensionista, seja enquanto pesquisador também, ou seja, a gente tem que definir o que realmente a gente quer e, a partir disso aí, saber o que vai gerenciar, saber o que vai fazer. Cara, apareceu mais uma pergunta aqui do Lailson Borges. Professor, do seu ponto de vista, o que ainda falta para a zootecnia de precisão ser mais difundida e aplicada a campo? O que falta? De fato, essas tecnologias ficarem mais baratas, tá? Isso aí é um grande desafio, tá, Lailson? Isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio. Aí ele continua com outra pergunta, né? Você está tendo acesso à pergunta dele, mas eu só... Não, por exemplo, em pequenos ruminantes, muitos criadores não adotam a escrituração zootécnica dos rebanhos, assim como convencê-los a usar um software para gestão. Parabéns por essa excelente palestra, muito esclarecedora. Obrigado. Foi Lailson, questão cultural, Tiago, ainda é um entrave? Questão cultural, questão do entrave, a questão de que eu vou perder tempo preenchendo planilha, a questão de que eu vou perder tempo apertando teclas de celular para preencher, enfim, isso aí é questão cultural. A questão, de fato, é um grande gargalo. É um grande gargalo. Onde você para 10, 15 minutos para preencher uma planilha, mas você passa 2, 3 horas do seu dia respondendo no WhatsApp. Então, são coisas que a gente tem que realmente refletir. O que é o objetivo dentro da minha vida? A questão cultural é fato. A questão cultural não só é um entrave para a zootecnia de precisão, mas também é um entrave, e o senhor sabe muito bem, professor Marcos, e tantos colegas outros aqui, que a questão cultural também é um entrave para tantas outras coisas que a gente quer que é de melhoria dentro do sistema de produção animal. Tá? Quer ver um exemplo? Utilização de sal mineral e por aí vai, né? Tantas coisas que até então deveria ser praxe, mas que ainda são gargalos. Aí a gente tem que fazer um trabalho. Foi Lailson, né, que fez essa pergunta? Isso. Lailson. É um trabalho que a gente tem que começar a pensar do ponto de vista de sensibilização
do produtor a adoção dessa técnica, dessa tecnologia. Mas sabe quem também tem que estar pronto e preparado para receber esse tipo de tecnologia, e que muitas vezes a gente pensa que não? O próprio técnico. O próprio técnico. O próprio técnico, às vezes, ele fica travado em aceitar e utilizar novas técnicas e novas tecnologias. Tá? Pensa nisso também. Em função do nosso horário, eu vou só ler aqui a última pergunta que foi feita pela Anatilane. Ela fala: boa noite, professor. Gostaria de perguntar que, apesar da tecnologia de excelência, no caso, os resultados a campo são obtidos a longo ou curto prazo ao produtor ao utilizar essa tecnologia. Questão do resultado obtido a longo ou curto prazo ao produtor ao utilizar essa tecnologia? Depende do que é o objetivo. Se eu quiser ter resultado, se eu quiser ter dado, na verdade, eu começo com a ideia do dado. Se eu quiser ter dado todo dia, a cada hora, a cada meia hora, eu vou ter. Resultado, aí eu vou ter que começar a fazer uma série de cruzamentos. Não só do ponto de vista tecnológico, de índices climáticos, mas também fisiológicos, que é justamente a resposta do animal quanto ao uso ou não da tecnologia. Então, a gente, de fato, tem que pensar da seguinte forma: nós vamos ter resultados e dados. Dados e resultados, perdão. A curto, médio e longo prazo. A depender também do que é o objetivo do teu sistema de produção. E, principalmente... Assim como todo investimento, né? Isso, exatamente, que eu ia complementar, Marcos. Era justamente isso. E como também o retorno do meu investimento, do capital investido dentro do uso, do implemento dessa tecnologia, ela também vai ser de curto, médio e a longo prazo. Tá? Ok. Bom, então, em respeito aqui ao nosso horário, agradecer aqui a todos que participaram com as perguntas, né? Acho que a parte de pergunta ela é dinâmica e ela é bem interessante para o dinamismo, né, do momento, do processo. Bom, então agradecer mais uma vez, Thiago. Assim, a gente ficaria aqui falando, né, acho que durante um bom tempo, porque é um assunto muito instigante, né, é uma coisa assim que a gente vê que de fato não tem para onde correr, né? É uma questão que é só questão de tempo. Em alguns lugares, em algumas regiões, vai demorar mais, em outras regiões, né, já chegou e vai chegar mais rápido. Verdade. Assim como acontece na agricultura. Agradeço, abração, foi muito bom revê-lo, né? Espero revê-lo, né, presencial em breve. Em breve, se Deus quiser. E eu passo a palavra para a comissão organizadora. Perfeito. Muito obrigado, Marco. Muito obrigada, Marcos. Obrigada, professor Thiago. Realmente foi uma palestra bem esclarecedora.